Boa noite, eu sou Gabriel Padilha, agora professor e apresentador agora do podcast e do curso Respondendo Minhas Perguntas sobre o Evangelho. Quero ser todos bem-vindos a esse novo curso, essa nova parte que a gente vai se iniciar nesse semestre. E hoje, com a nossa conversa, a gente vai estar junto com a Alice, nossa convidada. Alice, se apresenta aí, Alice. Boa noite, então. Eu sou a Alice, eu tenho 22 anos, estou muito feliz de estar aqui. Quando o Gabriel fez o convite, fiquei lisonjeada. E é isso aí, vamos bater um papo. Vamos ter um papo. E hoje a gente vai conversar um pouco, o tema é achegar-se ao Pai Celestial e a Jesus Cristo por meio de fontes confiáveis e fidedignas. Gostei bastante desse tema que a gente vai conversar hoje, porque algumas coisas concernentes à confiança, como que a gente pode confiar nas fontes que a gente vai aprender, a gente vai tirar nosso conhecimento. Eu vejo isso muito no Evangelho em geral. Como assim? Uma coisa que eu te chamei porque a gente tem uma coisa em comum. Sim. Que a gente é amigo desde criança e também porque a gente nasceu no Evangelho, no convênio. Então a gente sempre teve fontes que a gente podia confiar na nossa vida, nossos pais, nossos amigos, nossos líderes. Desde sempre a gente teve essas fontes confiáveis, né? Tá, eu posso te interromper um pouquinho? Porque Pode. Você disse que o tema aqui do nosso debate hoje é fontes confiáveis, a chegar-se a Jesus Cristo por meio de fontes confiáveis e fidedignas. Então, quando eu li esse tema, eu não sabia que era a palavra fidedigna pela primeira vez. Você quer dar uma explicada? O que é? Fidedigna vem de uma coisa confiável, que a gente pode confiar, uma fonte, basicamente isso, uma fonte confiável. Algo digno de confiança. Digno de confiança, a palavra. Muito bom. E, como nossos familiares, pessoas que a gente cresceu junto ali, são pessoas que a gente pode confiar. Isso se assemelha às fontes que a gente deve procurar quando a gente tem algumas dúvidas. E, bom, Alice, quando você tem alguma dúvida em específico, inclusive na sua vida, em quem ou aonde que você procurou essas fontes para sanar suas dúvidas? Tá, quando a gente fala em relacionado ao Evangelho. Isso. Então, eu já tive várias dúvidas relacionadas ao Evangelho, E relativamente tenho, porque isso acontece com frequência. E sempre que eu tenho uma dúvida relacionada ao Evangelho, eu procuro algum líder. Desde quando eu era mais nova, eu me lembro que a gente sempre podia confiar nos líderes, então eu gosto sempre de procurar algum líder. Mas eu também sempre gosto de orar ao Pai Celestial, porque mesmo que eu escute outra pessoa, eu gosto de saber por mim mesmo se aquilo tá correto. E aí eu converso com aquele líder, de repente a gente vai ler alguma coisa de um manual, vai saber de onde veio, de onde tirou, das escrituras, e aí a gente começa a estudar para conseguir chegar na resposta da pergunta. Muito bom. Eu achei legal que você disse que foi... A primeira coisa, você foi em um líder ou depois nas escrituras, mas primeiro você foi em um líder, uma pessoa que você confiava. Isso é importante, a confiança. Eu, basicamente, com a convivência que eu tive com as pessoas, com missionários, voltei da missão recentemente, a gente precisa confiar. Essa parte de confiança, fidedigna vem disso, Como diz assim, digna de confiança. A gente precisa confiar nas escrituras, nas pessoas, mas a gente precisa ter essa confiança na nossa vida, de confiar nas escrituras, na revelação dos líderes. Então, essa é uma parte extremamente importante, a nossa confiança com as pessoas e também com o material que é nos revelado, Sim, eu gostei disso que você falou, de quando você diz confiar na revelação. Porque às vezes a gente busca tanto, e espera tanto, e aí quando a gente recebe a resposta, de repente fica, mas será que é isso mesmo? Só que o Senhor, ele usa diversas maneiras, de responder essas perguntas, e uma delas é a revelação. Então, se nós estamos dispostos a encontrar a resposta à pergunta, então nós precisamos estar dispostos a confiar na resposta à pergunta. Entendi. Gostei bastante do que você disse agora sobre pergunta. Alice, você acha que é errado a gente ter uma pergunta? Não, errado não é. Eu acho que não. Eu queria perguntar pro pessoal que está aqui também. Desculpa, eu esqueci seu nome? Kevin. Kevin, pra você acha que é uma coisa errada a gente ter uma dúvida de alguma coisa? Não. Acho que uma pergunta sempre é algo bom que vai nos ajudar a aprender cada vez mais. É algo muito útil. Uhum. Muito bom. E você, Mariana, você acha que é uma coisa errada ou mal vista você ter uma pergunta? Não, eu acho muito bom a gente ter perguntas. Uhum. Muito bom. Por que você acha isso? Porque a gente passa a ter curiosidade, pensar por nós mesmos, deixar
influências de fora, mas saber por nós. Sobre qualquer coisa. Pergunta sobre qualquer coisa diz muito sobre nós o que a gente precisa. Uhum. Muito bom. É uma coisa extremamente importante. E eu gostei do que você disse. E também isso me fez lembrar um pouco do exemplo de Joseph Smith, né? Joseph Smith, é que ele tinha uma dúvida. Você lembra qual era a dúvida que Joseph Smith tinha? Qual que era a dúvida de Joseph Smith? Ele queria saber qual igreja era verdadeira, para onde ele deveria ir, né? Qual evangelho ele deveria seguir, que fé que ele deveria acreditar. Uhum. Acho legal que uma coisa que eu achei interessante dessa história de Joseph Smith é que ele foi buscar, ele teve a pergunta e teve essa coragem de perguntar, de sair buscando a resposta. E, me corrija se eu estiver errado, ele foi em várias igrejas, né? Vários líderes religiosos procurar essa resposta. E às vezes a gente pode cair nessa tentação também, de buscar em fontes que não são aprovadas, né? De pessoas que talvez não tenham totalmente conhecimento ou fontes que realmente não são aprovadas. E, né, ele foi buscar essa resposta, ele não estava satisfeito com isso. A gente busca também fontes que não... Isso é importante. Eu acho que o Espírito não testifica, de repente. Ele não sentiu no coração dele que até aquele momento ele tinha encontrado algo verdadeiro. Então, por isso que ele continuou buscando. A dúvida, ela ficou, não saiu, não cessou. Isso quando a gente vai buscar também alguma resposta de alguma pergunta nossa, a gente tem que ter que essa pergunta tenha sido respondida, que o Espírito tenha confirmado isso. Isso é importante, o Espírito. E depois que ele fez isso, ele buscou foi buscar resposta em outras fontes. Ele não contente, ele foi falar com o pai dele, né? O líder, pessoas que a gente confia. Por isso que tudo isso, nessa volta, pra gente pensar nisso. Então, ele foi buscar resposta com o pai dele, e o pai dele aconselhou ele a estudar as escrituras, não é? Exatamente. Fontes confiáveis. Por exemplo de Joseph Smith. Ele foi lá e ele teve a resposta, né? Por tudo isso, ela teve a restauração. Mas imagina ali, se Joseph Smith ele não tivesse ido procurar as respostas das dúvidas dele, ele não tivesse uma pergunta, ele não fosse buscar, ele não tivesse ali em sintonia para saber qual era a resposta certa, que não era errada. A gente consegue aprender bastante sobre isso. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essa história de Joseph Smith, que você consegue aprender com isso? Bom, não estaríamos aqui hoje, né? Debatendo nesse podcast sobre isso. Mas ainda bem que ele fez isso. E isso que enquanto você falava, eu estava pensando, né? Realmente, quando a gente está com o espírito, e então a gente tem uma dúvida e a gente vai atrás de respostas, e se a gente não se sente confortável com aquela resposta, então de repente é porque aquela resposta talvez não seja a correta, né? Quando a gente está no caminho certo, pelo menos no caminho fazendo alguma coisa que o Senhor queira que nós estejamos fazendo, o Espírito ele vai confirmar e ele vai testificar. Então que bom que Joseph não desistiu, ou que bom que ele não acabou perdendo o espírito entrando na primeira resposta que ele encontrou, porque ele visitou, como você falou, diversas denominações ali naquela época, né? Mas ele não se sentiu confortável em nenhuma, então ele falou, ainda não. E que bom que ele continuou buscando, continuou tentando, que ele tinha uma pessoa ali que ele poderia confiar, que falou, não, lê as escrituras, que bom que ele falou, ok, eu vou ler as escrituras, então até eu encontrar uma resposta, até eu encontrar algo que me faça eu sentir que é isso aqui. Foi quando ele encontrou lá a escritura em Tiago. Que acredito que foi o momento que ele teve esse sentimento do Espírito falando, é isso. Ou então, é aqui, esse é o ponto, você precisa pedir. Certo, muito bom. E acho interessante desse aprendizado que a gente tem com o Joseph Smith, é que ele tinha perguntas ousadas que ele podia ser julgado e foi julgado por ter aquelas perguntas. E às vezes a gente pode se sentir julgado por essas perguntas. A gente, às vezes tem perguntas... Não, como pode dizer, não é básicas, né? Mas coisas que normalmente a gente consegue encontrar as respostas digo facilmente, né? Com uma escritura, ou ela se repete essa resposta, essa dúvida em várias vezes nas escrituras. Mas a gente não pode ter medo também de ter perguntas de coisas que talvez a gente possa ter não tão fácil acesso à resposta, né? Como em qualquer escritura. E assim como Joseph Smith, ele tinha uma dúvida de qual igreja que ele devia seguir, qual igreja que era a verdadeira, que era uma pergunta até que, não gosto de usar esse termo polêmico, mas já usando, né, meio polêmico. E na época, realmente, de fato, era polêmico, né? Polêmico, a minha igreja é a verdadeira, é isso, a sua não. Entendeu? Jesus Cristo e Deus apareceu para mim e falou isso. Então era uma coisa polêmica, né, que ele tinha. E ele decidiu buscar em fontes que talvez não estava ali, a resposta não estava escrito, essa é a igreja verdadeira, essa aqui está certa, essa aqui, não tinha uma lista.
Não tinha um nome da igreja ali em Sim. si. Tinha, né? A igreja de Jesus Cristo, mas... Enfim. E a gente, como jovens adultos, até jovens de qualquer idade, a gente tem essas perguntas que talvez não tenha a resposta em qualquer lugar. E, Alice, onde você acha que a gente deve procurar esse tipo de resposta? Talvez perguntas que nós pensamos ser mais difíceis, né? Antes da gente só concluir essa pergunta, tem uma parte que você falou que José não teve medo. Então, acho que isso é importante. Isso foi importante para ele e é importante, né, para nós também. Quando temos alguma pergunta relacionada ao Evangelho, então, se eu posso perguntar para um líder se ele me julgar, né? Então, se ele falar... Pode vir esse pensamento errôneo, né? Sim, mas o Espírito do Senhor não quer que nós tenhamos esse pensamento. Então, eu acredito que nós, talvez, as perguntas mais difíceis que você falou, né, que nós talvez pensamos, nossa, mas como eu vou entender isso? Então, a igreja, ela tem diversos manuais e livros e revistas e recursos e pessoas inspiradas que podem nos ajudar a responder essas perguntas. São fontes inspiradas e fontes verdadeiras que podem nos ajudar a responder essa pergunta. Muito bom. E um desses lugares que a gente pode encontrar, né, esses manuais, esses líderes, pessoas que estão querendo também saber a verdade, sabendo tirar suas dúvidas, é aqui no Instituto. Aqui no Instituto é um excelente lugar e rodeado por pessoas também dessa mesma situação, né, querendo saber a verdade melhor, aprender cada vez mais. Então, é um tópico que a gente estava estudando, que é sobre isso, né, as pessoas que estão ao nosso redor, como que a gente tem isso com as pessoas. Então, né, a gente aqui no Instituto, a gente pode ter algumas perguntas assim. Eu queria saber da Mariana. Você tem alguma pergunta ali que você... Queria saber que a gente vai discutir um pouco a respeito sobre essa pergunta. Tipo, alguma pergunta no sentido um pouco mais difícil, ou mais um pouco... Ali que talvez não tenha uma... Tem alguma pergunta que você queria fazer? Mariana, não? Não. Tá. Você também não? Lobo? Uma pergunta? Isso. Não? Nenhuma pergunta agora que talvez a gente poderia discutir aqui sobre isso. Se Alice? Sobre qualquer coisa? Que eu... Não precisa necessariamente ser uma doutrina, algo assim. Não necessariamente uma doutrina. Eu queria fazer uma pergunta que eu queria até saber a resposta de vocês. Não é relacionada a uma doutrina, mas é uma pergunta que eu queria saber se vocês já pensaram nisso e qual é a opinião de vocês. É relacionada ao Instituto. A pergunta é, por que a gente tem uma sede de instituto? Por que ela é separada das estacas, das capelas e dos templos? Porque essa sede de instituto é separada da... Isso, por que a gente tem um prédio específico só para que funcione uma sede de instituto? Para receber os jovens, para fazer atividades, para ter as aulas. Se a gente poderia fazer isso numa estaca ou numa capela? Bom, o que a gente tem como... parte de... Isso a gente vai discutir sobre isso. Sobre a diferença entre opinião, doutrina e o que é a revelação do Senhor, do meio dos profetas. Minha opinião, né, é que como dizer, é o SEI, né, uma coisa, não é a parte da igreja, mas é como posso dizer? Um complemento. Um complemento, sabe? Tipo, você usa a faculdade, a BYU, que também é BYU, né, por causa que é uma coisa separada, é uma coisa de ensino da igreja. E por ser uma coisa assim, uma coisa de ensino, por ser jovens adultos, acho que ser um lugar, uma sede assim, para estar mais à vontade, de ter ser um instituto, né? Uma coisa assim, como se fosse uma escola. Mas o seminário não. O seminário não tem um local ali, né? Eu vou ficar então. Oi? Tô confundido, né? Não, é quase... Esse é o ponto. Isso foi interessante. A gente não tem uma agora sim, mas a gente precisa ir atrás disso, entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta de ter uma pergunta um pouco mais diferente, que talvez a gente não tenha a resposta. Por causa disso, por causa que às vezes a gente tem essa dúvida e a gente precisa ir atrás, por meio de fontes confiáveis. Entendeu? Então a minha opinião a princípio é essa. Porque a gente, jovens adultos, é um instituto ali, né, às vezes é junto com a faculdade. Essa é a opinião. E você, Alice? Tá, eu gosto da sua opinião, talvez eu pense parecido. Eu acho que o fato da gente estar matriculado, vir até esse prédio, faz com que a gente pense mesmo que é um instituto de fato, no sentido literal da palavra, e aí talvez faça com que funcione melhor. Pode ser alguma coisa do tipo. E aí a Mer fez um comentário que faz sentido. O seminário não tem um prédio, né?
Mas talvez porque os jovens ainda são jovens, né? E eles estão ali na capela, acontecem atividades. Já o instituto, ele acontece com mais frequência do que o seminário. Pode ser essa a resposta, né? De repente a gente tem aula de instituto, Vários às vezes cursos, a tarde inteira, né? Vários dias durante a semana. Depois tem atividade todo fim de semana. Então isso é interessante, mas para mim faz mais sentido o instituto sem um prédio separado do que se alguém trouxesse a ideia de que agora o instituto vai ser dentro de uma estaca. Exatamente. E como que a gente pode saber disso? É buscando manual, instrução de pessoas que têm revelação, entende? Então, esse que é o foco, né? Por isso da pergunta. Isso a gente tem que buscar uma fonte confiável. Isso que a gente está falando agora não é uma doutrina, uma revelação, uma coisa que está escrita. É uma opinião que a gente tinha. A gente não tem um conhecimento que a gente vai buscar. Entendeu? E, bom, o que a gente precisa fazer quando a gente não tem uma resposta para nossa dúvida ou quando não tem uma coisa escrita, né? Antes aqui a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre não ter uma resposta exatamente escrita ali nas escrituras, que é fazer perguntas com fé no Senhor Jesus Cristo, fazer oração com fé no nosso Salvador Jesus Cristo. E para você, Alice, como que a gente pode fazer uma pergunta com fé em Jesus Cristo? Eu acredito que a fé, ela envolve ação. Então, se eu faço uma pergunta para Jesus Cristo, eu quero saber sobre algo, quero sentir sobre algo, mas se eu ficar simplesmente só esperando, eu sentir talvez não aconteça. Então, eu preciso fazer a pergunta para Jesus Cristo, pedir para Ele me ajudar, de repente para Ele abrir minha mente, para Ele me dar discernimento. Então, eu vou atrás, eu pergunto para alguém que conhece, eu começo a estudar as Escrituras. E aí, eu não só pergunto para o Pai Celestial a pergunta que eu tenho. E eu peço para Ele me ajudar a encontrar a resposta à minha pergunta através do meu estudo nas Escrituras. Peço para Ele ajudar a colocar pessoas no meu caminho que saibam como me ajudar a solucionar as dúvidas que eu tenho. Entendi. É exatamente isso que a gente deve fazer. A fé é acreditar e agir. E a oração é a gente pedir, buscando essa resposta sempre. E, Alice, a gente às vezes tem muitas dúvidas diferentes, né? Essa era uma dúvida que a gente tinha agora. E talvez tenha outra. Existem vários tipos de pergunta referente à nossa fé, basicamente a nossa fé. E a primeira parte são 4 perguntas, né, que são essenciais e básicas para para nossa crença. Essas 4 perguntas, eu tenho elas anotadas aqui, que eu acho que o presidente Nelson ele falou sobre isso. A primeira pergunta que a gente deve ter, que são básicas, a gente precisa ter, se existe um Deus que é nosso Pai? Essas são as perguntas principais que vão reger todas as outras perguntas que vão dar resposta sobre isso. Então, primeiro se existe um Deus que é nosso Pai. Sim. Primeira pergunta que a gente deve levar em consideração. Isso. A segunda Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Então nós já sabemos que existe um Deus, né? Ou não, mas a gente passou pela primeira pergunta. Eu gosto da ordem de como o Evangelho funciona também, né? As coisas vão se interligando. Então, a primeira pergunta, a gente fala sobre se existe um Deus. Depois, na segunda pergunta, existe um Deus. E aí, a gente vai saber, Jesus Cristo é Filho de Deus? Exatamente. Então, como isso se liga? E essas coisas são fundamentais e básicas para a gente entender e seguir o Evangelho, a nossa crença. E a terceira coisa Joseph Smith foi um profeta? Ainda pensando, né, sobre como as coisas elas se interligam, eu não posso duvidar da primeira e da segunda pergunta e acreditar na terceira. Então, se eu acredito que existe um Deus, eu vou acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus, porque eles de fato apareceram para Joseph Smith. E aí eu vou começar a encontrar resposta para essa pergunta, porque eu já sei que Deus existe, Jesus Cristo. E aí Joseph Smith, ele foi um profeta? Ele viu Deus e Jesus Cristo? Exatamente. Então, quando a gente tem, pelo menos essas 3, se a gente tem a resposta, a gente acredita nisso, a gente tem essa resposta dessas 3 coisas, muitas outras elas já se respondem também. Exatamente. Por isso que são as básicas ali, que a gente precisa ter essa resposta de nós. E a quarta a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na Terra? Sim, essa é para fechar, né? Pensando nessas 4 perguntas, eu me lembrei agora de uma vez que o presidente Nelson, ele disse que algumas pessoas, né, dizem que não existe uma verdade absoluta, né? No mundo a gente escuta bastante isso, nada é certo, não existe uma verdade absoluta. Mas o presidente Nelson, ele diz que de fato existe uma verdade absoluta.
E a verdade absoluta é a resposta dessas 4 perguntas juntas uma com a outra, né? De que Deus existe, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Joseph Smith, ele foi de fato um profeta, né? E o Evangelho de Jesus Cristo, ele está de fato na Terra novamente. Exatamente. Então, essas são as perguntas primárias, né? Essa verdade absoluta. Quando a gente tem a resposta dessas 4 coisas primeiro, as perguntas secundárias, elas já vão ser mais fáceis de a gente compreender, a gente ter essa resposta. Sim, talvez você só vai entender as perguntas e não mais duvidar das perguntas. Exatamente. Então, essa é uma parte que a gente sempre deve ter no nosso... Essas perguntas a gente deve ter como objetivo de sempre tê-las como base e um testemunho na nossa vida. E, bom, aqui no Instituto, a gente aprende muito sobre elas. A gente deve ter essa conversa. Esse programa que a gente está tendo agora, ele é para isso. Essas próximas aulas que vão ter, elas vão ser respondendo e adquirindo com base nessas perguntas, nessas dúvidas que a gente tem, e essas conversas que a gente vai ter, vai ser para discutir essas coisas, sobre essas perguntas primárias e as secundárias. Sim, só pegando um exemplo que me veio à mente agora, quando nós falamos agora há pouco sobre o Instituto se parecer como uma faculdade, uma instituição onde adultos podem, né, estudar. Pensando na escola, a gente entra, a gente começa, a gente não sabe tudo, né, lá nos primeiros anos, ou até em algum curso que a gente faz. Então, a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, isso pode acontecer aqui no Instituto também, isso acontece, né? Então, a gente vai assistindo as aulas, participando dos cursos, e a gente vai aprendendo, respondendo mais perguntas e fortalecendo, talvez, essa base que a gente chamou de verdade absoluta. Exatamente. E a gente, tendo essa certeza dessa verdade absoluta, a gente aprendendo cada vez mais aqui no Instituto, a gente pode confiar mais, né, a gente tendo, na realidade, essa resposta das perguntas, a gente pode também ter a certeza de que a gente pode confiar mais na revelação dos profetas hoje. As revelações que a gente tem, como a biblioteca do Evangelho, como os discursos que os profetas eles deixam pra gente nas conferências. Então, como parte da conclusão, né, do que a gente pode aprender, hoje, é que a gente deve confiar nas Escrituras, a gente deve confiar nessas ferramentas. Então, meio que respondendo a pergunta, né, do que é da aula, é que nós temos as fontes confiáveis, a gente deve confiar nelas, que é a Biblioteca do Evangelho, os manuais, profetas. Sim, e aí pensando, né, que você falou, a gente pode confiar mais, né, nessas fontes que nós temos confiáveis, nessas fontes fidedignas, foi aquela palavra que nós usamos no início. Então, se eu tenho aquelas 4 perguntas que nós falamos agora respondidas, se eu acredito que Joseph Smith foi um profeta, também acredito que o presidente Oaks é um profeta. E se eu acredito que o presidente Oaks é um profeta, eu acredito que todo o material da igreja que eu tenho disponível hoje no celular, que eu tenho disponível físico, ele é verdadeiro, ele é verídico, porque ele passou pela aprovação do profeta. E o profeta, ele fala diretamente com Jesus Cristo. Então, se eu tenho para mim que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus existe, então eu também acredito no profeta atual, que também acredito em tudo que ele disponibiliza para a gente poder responder as nossas perguntas, tirar nossas dúvidas, aumentar nosso testemunho e crescer dentro do Evangelho. Exatamente. E, né, a gente tendo essa resposta também de que o presidente Oaks é um profeta, todos os manuais, todas as fontes, revelações, a gente pode confiar e deve confiar. Então, respondendo essas perguntas. Líderes que a gente deve confiar, como professor do Instituto, nossos líderes da nossa ala, unidade local, Sim. ramo, ala, Bispo, presidente. Bispo, a gente já destaca. Um professor. Principalmente, como o presidente falava muito, é as escrituras básicas, né? Que é o livro de Mórmon, a Bíblia, também lá o programa Evangelho, né? Mas pra gente, todas essas escrituras básicas a gente deve confiar. E também, principalmente, no Espírito. Aí quando a gente fizer aquela oração com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai receber a resposta. É uma promessa dele. É que a gente vai receber essa resposta. E, bom, quando a gente faz essas coisas, o Senhor ele vai nos responder. Essa é a promessa dele. Essa é a promessa dele, eu gostei dessa parte, né? Eu gosto de pensar nisso. O Senhor, ele vai, de fato, nos responder. Quando nós buscamos, ele responde.
E a prova disso foi Joseph Smith, e é cada um de nós que buscarmos, porque se nós realmente buscarmos uma resposta de uma pergunta, nós também vamos virar uma testemunha, assim como o Joseph, de que Deus responde nossas perguntas. Porque Ele nunca vai nos deixar sem resposta. Mesmo que demore, mesmo que você não encontre, que seja, né, se for algum assunto relacionado, de repente, ao Evangelho, que seja complicado, ou que você pense que não tem uma resposta clara, na verdade tem. Porque Deus, Ele nunca vai nos deixar sem resposta. Assim como Ele não deixou Joseph, que ele procurou, ele buscou, ele não estava encontrando, mas ele obteve a resposta dele. Então, nós também vamos obter nossas respostas. Exatamente. Então, a gente não deve ter medo, a gente não deve se preocupar por ter dúvidas ou se sentir inadequado, mas sim, a gente deve buscar a resposta dessas dúvidas, por meio dessas fontes que a gente aprendeu hoje. Então, como conclusão é isso, que a gente deve procurar dessas fontes confiáveis e fidedignas, né, que Sim. são dignas de confiança, que são nossos líderes e os manuais. E, bom, eu queria prestar meu testemunho de que o Senhor, Ele quer o nosso melhor. E para isso, Ele vai nos mostrar o caminho. Ele sempre fez isso por meio de profetas, desde o início dos tempos. Ele mostrou o caminho e nos revelou o que a gente devia fazer. Não é diferente hoje. Quando Ele dá para a gente o material, e quando a gente tem uma dúvida que talvez não tenha no material, Ele nos concede a revelação pessoal, que é por meio de fazer perguntas com fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E, bom, você quer prestar seu testemunho também, Alice? Com certeza. Eu também gostaria de compartilhar meu testemunho, de que o Pai Celestial realmente, Ele escuta as nossas orações e de que Ele responde nossas dúvidas. Só a gente falando sobre esse debate aqui, né, a gente falou muito sobre as dúvidas. E as dúvidas que nós temos relacionadas ao Evangelho e relacionadas às coisas da igreja, né? Até dúvidas sobre o Instituto, nós comentamos aqui. Mas me veio uma citação na mente que ela talvez tenha a ver com as dúvidas que nós tenhamos, às vezes, relacionada com o nosso testemunho. E ela fala assim: duvide de suas dúvidas antes de duvidar de sua fé. Então é muito importante termos dúvidas, mas às vezes surgem algumas dúvidas que talvez não sejam dúvidas, sejam mais distrações. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que é isso mesmo que é verdade? Então, nós precisamos saber se isso é realmente uma dúvida. Eu realmente não sei que Jesus Cristo vive. E aí vem uma coisa importantíssima que eu aprendi semana passada no Instituto. Nós já temos um testemunho, eu já tenho um testemunho que o livro de Mórmon é verdadeiro. Mas eu posso obter ele novamente, eu posso renovar esse testemunho. Então, eu posso novamente fazer uma oração para o Pai Celestial e perguntar para ele: o livro de Mórmon, ele é verdadeiro? Joseph Smith, ele foi um profeta que restaurou o Evangelho novamente na Terra. Mesmo que eu já tenha esse testemunho, se eu estiver tendo dúvidas disso, eu tenho a liberdade de perguntar novamente para o Pai Celestial, e Ele não vai se cansar de ouvir nossas dúvidas. Ele não vai dizer: mas você já sabe disso. Ele vai te confirmar que você já sabe disso. Então você vai encontrar a resposta, independente se for uma dúvida relacionada ao seu testemunho, se for uma dúvida relacionada à igreja, se for uma dúvida relacionada aos manuais ou às escrituras. O Pai Celestial, Ele nos dá meio e Ele nos dá o caminho para encontrar as respostas. Muito bom. Isso bastante que você disse sobre Ele dar o caminho para a gente encontrar as respostas, né? O Senhor, Ele não vai fazer coisa alguma sem nos preparar um caminho para que as ordens possam ser cumpridas. Ele tá dando... Tá bom. Então, bom, e Ele dá esse meio da gente ter essa resposta e fazer as coisas que Ele nos ordenou. Você vê como se Joseph Smith não tivesse tido aquela dúvida, não tivesse buscado essa resposta, como você estaria a igreja hoje? Talvez ela estaria aqui, que o Senhor ia achar um caminho de alguma maneira, mas Sim. Talvez a história seria outra. Mas o Senhor, Ele prepara o caminho e Ele quer que a gente busque Ele sempre. E, bom, a gente não pode esquecer também de todo mundo que está assistindo isso em casa, colocar a presença. Então vai ter um link, eu acho que nos comentários, ali não sei exatamente anexado onde, na descrição. Perfeito, muito bom. Na descrição vai ter um link, aí todo mundo que assistiu precisa colocar a presença lá, que assistiu aqui a aula, para que vocês possam ter os créditos certinho, para no final não precisar ficar correndo atrás do Vinícius ali. E, bom, esse é nosso testemunho, Quer falar? Pera aí, deixa eu prolongar um pouquinho, tomar um pouco mais de tempo de vocês. Eu queria fazer 2 perguntas, só para tentar resumir um pouco e talvez esclarecer um pouco mais para o pessoal que vai assistir. A primeira pergunta, então: quais são os recursos, quais são as fontes que a gente tem para procurar respostas se nossas dúvidas são de doutrina
ou sobre a organização da igreja, sobre a parte administrativa, talvez, né? Como funcionam as reuniões ali de conselho, né? Enfim, quais são alguns recursos que a gente tem, se essas são as nossas dúvidas? Se essas são as nossas dúvidas, a gente tem um aplicativo da igreja, você vai falar pregar o evangelho, mas a Biblioteca do Evangelho. Missão. Oi? É a missão. Missão, tem um pouquinho. Tudo tá no Pregar Meu Evangelho. Não é pregar o evangelho não, é o Biblioteca do Evangelho. Lá tem todos os recursos, né? Tudo mesmo. Se a nossa pergunta é sobre doutrina, tem como a igreja é perfeita, né? A igreja é verdadeira. Depois do livro de Mormon ali, quando a gente tem ali tem o Guia para o Estudo das Escrituras, que lá tem tudo basicamente em relação à doutrina. É literalmente um guia. Ele Mas que faz merda, jus à meu. palavra. Guia dos Estudos das Escrituras, tudo que tem lá é para questão de doutrina. Então, quando a gente for estudar as Escrituras, tiver alguma dúvida a respeito sobre N motivos, ou N coisas da doutrina, referente à doutrina, a gente deve procurar nas Escrituras, no Guia do Estudo das Escrituras. É uma boa fonte da gente procurar uma resposta para as nossas dúvidas referente à doutrina. E você perguntou também a respeito de reuniões, coisas mais administrativas, né? Você quer responder sobre isso, Alice? Voltando um pouquinho, quando a gente fez aquela pergunta do prédio do instituto, vou falar que a primeira pessoa que veio na minha mente foi o diretor Célio. Depois ele vai assistir esse podcast. Sério? Mas é isso que eu faria. Você tem uma dúvida que de repente eu sei que não está nas escrituras e eu ainda não encontrei na Biblioteca do Evangelho, porque pode ser que ela esteja lá. Então eu vou perguntar talvez para o meu presidente de estaca, para o meu bispo, para o diretor do instituto, alguém que eu sei que saiba, talvez não a resposta, mas ou então consiga me ajudar até a gente encontrar a resposta. Ou então me ajudar a encontrar a resposta dentro dos manuais, que talvez eu ainda não tenha encontrado, mas a resposta ela existe. A gente só precisa encontrar. Exatamente. Como o Sebastião você falou, primeiro é a fonte confiável, né, que a gente aprendeu hoje. Ensina a fonte confiável. Que é o diretor do instituto primeiro. E se tiver alguma dúvida ainda, tá o manual. O manual tem lá também na Biblioteca do Evangelho. Tem lá todos os manuais de tudo, de qualquer tipo de reunião. E, né, basicamente, a gente deve sempre estudar o manual. Uma coisa que eu ouvi bastante é, se tudo vai mal, olha no manual. Se tudo vai bem, vai nele também. Vai nele também, gostei. É o manual. A gente tem que estar informado de tudo que está acontecendo pelo manual. O manual tá lá pra gente seguir ele, pra gente ler e tirar nossas dúvidas. Ele é literalmente feito para isso, para tirar nossas dúvidas. Sim, ele não tá lá só de enfeite, né? Ou só para ter um livro na estante, só para falar, não, nós temos uma base aqui e tal. Ele está lá para ser estudado, de fato, né? Para nós encontrarmos respostas para as nossas dúvidas. Perfeito. Você vê como que a igreja é verdadeira? Que essas duas perguntas que a gente teve agora, a gente pode encontrar em um aplicativo que é muito fácil da gente, né, manusear ele. Ele é muito bem feito, esse aplicativo. Tem todas as dúvidas de qualquer coisa, tem lá pra gente esclarecer, né, nesse aplicativo. Também ferramentas em algumas coisas, é uma dúvida mais administrativa, quem que é o bispo, o que ele faz, quem que é as pessoas que eu tenho que ministrar, tudo tem lá no ferramentas. Sim. Né, coisas, tudo tem lá, qual é o meu tempo, literalmente todas as dúvidas tá na biblioteca, ferramentas e também no site da igreja a gente pode encontrar coisas, curiosidades, né, sobre qualquer coisa que a gente tem de dúvida, a gente pode encontrar nessas fontes que são autorizadas pela igreja. É uma coisa interessante que a gente não deve fazer em fontes que não são confiáveis, né? A gente não ir nessas fontes não confiáveis. Voltando no exemplo de Joseph Smith. Quando ele teve a resposta, ele não foi mais buscar em outros líderes religiosos. Ele sempre, quando tinha alguma dúvida, ele fazia uma oração. A gente pode ver quando ele teve que restaurar o sacerdócio, ele estava em dúvida, né, traduzindo ali o livro de Mormon, né, que como que eu tenho essa autoridade, né, que João Batista ele tinha para batizar. Então ele foi lá, se ajoelhou, fez uma oração e teve outra visão. Então sempre quando a gente tem uma dúvida também a referência a alguma coisa que não está muito bem clara ali, como que a gente deve fazer uma coisa, a gente deve orar. Sim, e até mesmo talvez as dúvidas que são mais administrativas, que você usou essa palavra, aquelas dúvidas que a gente pode encontrar resposta lá no aplicativo Ferramentas, ou, né, as dúvidas administrativas da igreja, como funciona tal coisa. Se eu não tiver com o espírito, eu não vou encontrar resposta, mesmo que não seja uma dúvida sobre doutrina do evangelho, né?
A gente pode até pensar quando Né foi construir um navio. Ele foi construir um navio, ele não foi ler as escrituras, né? Mas ele precisou conversar com o Senhor para saber como ele construiu o navio. Então ele precisou estar com o Espírito do Senhor e não fazer simplesmente da cabeça dele, porque não era algo espiritual. Então o Espírito está em todas as coisas. Na realidade, todas as coisas são espirituais. Exatamente. Eu achei legal também o exemplo que você deu da escritura, me fez lembrar, quando construindo um navio, do irmão de Jared, né? Quando ele... Isso junta também com o que a gente falou hoje. Ele sabia que ele tinha que construir um barco, que ele tinha que ir lá, ele tinha a dúvida de como que ele ia ter luz lá dentro. Então ele teve fé. Ele foi lá, perguntou a Deus, o Senhor falou, o que você quer que eu faça? Ele foi lá e forjou as pedras lá, depois o Senhor toca nas pedras que vai ter luz. Então ele fez essa pergunta tendo fé que o Senhor iria responder ele, que o Senhor ia ajudar ele. Exatamente. Ele estava com o lado espiritual dele ativo. Isso agora, pensando no irmão de Jared, pode até funcionar, de repente, para nossas dúvidas fora da igreja. Se eu estou com uma dúvida no meu trabalho, que eu preciso fazer uma tarefa que eu não consigo, que eu não sei como. Será que eu posso pedir ajuda para o Senhor? Eu com certeza posso. Então, se eu buscar com fé, ele vai me ajudar ainda assim, né? Mesmo que não seja uma dúvida que está dentro das Escrituras, e eu sei que eu ainda assim posso encontrar a resposta dentro das Escrituras. Porque todos os exemplos que tem nas Escrituras, eles foram feitos para a gente colocar em prática na nossa vida e nos ajudar a encontrar nossas respostas. Exatamente. Então, basicamente, era essas duas perguntas. Acho que tinha 3 perguntas, né? Mais uma. A outra é um pouco mais incisiva. Se você tem... Aqui no Instituto a gente tem um público muito grande, né? Uhum. São jovens de 18 a 35 anos. E nessa distância de idades, tem jovens em várias fases da vida, né? Então tem desde o jovem que acabou de sair ali da organização dos rapazes e das moças. E então tem o jovem que está se preparando para a missão, tem o jovem que tem a dificuldade de tomar essa decisão, de seguir esse mandamento. Tem a jovem que tem a dúvida se deve ou não ir. Tem os jovens que precisam tomar uma decisão de qual curso eles vão estudar, em qual área eles vão se profissionalizar, qual emprego eles devem aceitar ali das ofertas que eles têm, das oportunidades que eles têm. Tem os jovens que acabaram de retornar da missão e não sabem como vai ser a vida, né? Aqui com o Gabriel, exemplo aí. que eu lembro muito bem, faz 6 anos que eu voltei, eu lembro muito bem da sensação de você voltar e não saber qual é o próximo passo. Você passou 2 anos, você seguiu todos os mandamentos, você foi um missionário excelente, mas você não sabe o que fazer. Você volta um pouco perdido, né? Então a gente tem esse jovem também que retorna da missão, a gente tem jovens recém-casados que ainda não sabem como o casamento funciona, a gente tem os jovens que estão esperando um filho ou uma filha, tem os jovens que têm filhos pequenos, tem aqueles que já têm um pouco mais de idade, que têm uma responsabilidade significativa. Nós temos bispos nessas idades, temos membros do Sumo Conselho, talvez da presidência da Estaca, tem uma responsabilidade significativa além da responsabilidade com a família. E, enfim, tem vários outros grupos dentro desse grupo, né? A minha pergunta é, independente da fase que nós estejamos na nossa vida, tem decisões que são muito pessoais nossas, né? De qual carreira seguir, o que fazer, qual decisão tomar, se eu preciso vender um automóvel ou não, para que a minha família tenha uma oportunidade melhor, se eu devo trocar de emprego ou não, se eu devo trocar da área de estudo ou não, se aquela pessoa que eu estou conversando ali, que eu estou me relacionando, é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida e a eternidade com ela. Enfim, todas essas questões. Como um jovem ou uma jovem pode encontrar a resposta? Como pode encontrar a resposta para essas coisas mais pessoais? Para essas coisas mais pessoais que não estão escritas, que a gente não encontra nenhum profeta ou apóstolo que registrou uma experiência semelhante, ou um apóstolo moderno que nunca relatou sobre isso. A gente não encontra a resposta em manuais, em escrituras ou em alguma conferência, em algum discurso. Como que a gente faz? Exatamente. Bom, primeira coisa é buscar a orientação do Senhor, né? Fazer perguntas com fé no Senhor Jesus Cristo. A gente deve estar sempre buscando isso, né? Ter a resposta, porque o Senhor ele vai responder a melhor coisa pra gente. Então, se a nossa dúvida é, no meu caso agora, o que eu vou fazer da minha vida, ou de um bispo, o que minha ala está precisando, ou minha família, né, para um bispo, né? Como que eu vou conciliar esse tempo da minha família com o chamado, com os jovens, com toda a responsabilidade. Então,
como você disse, né, N motivos, N perguntas, N N's, né, N muitas coisas. O Senhor, ele entende completamente. Por meio de Jesus Cristo, ele te entende completamente. Esse é o homem que quer o melhor pra gente. Então a gente deve perguntar com fé que o Senhor, ele vai nos responder e vai nos ajudar. E assim como o Senhor, ele quer que a gente o nosso melhor, também a gente deve se aproximar de pessoas também que querem o nosso melhor. As pessoas que querem o nosso melhor, essa fonte confiável, né, que a gente vai ter digna de confiança. Fidedigna. Fidedigna, isso. Essas fontes fidedignas são as fontes que a gente deve se aproximar. Né, como a nossa família, como as pessoas aqui no Instituto, o Célio, né, uma boa pessoa para a gente se aproximar, pessoas que vão nos ajudar, nos fortalecer, nos agregar espiritualmente. Porque como você também disse, Alice, a gente precisa estar em sintonia com o Espírito também. Sim. Pensando na pergunta que o Vinícius fez, a primeira coisa que me veio à mente foi se ajoelhar e orar. Porque, como você disse, Jesus Cristo, ele nos entende perfeitamente. Ele passou pelo sacrifício expiatório justamente para nos entender. Então, tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, que nós pensamos que outras pessoas não entendem, ele entende. E, para nossa sorte, ele é nosso mediador junto ao Pai. Então, sempre que nós pedimos alguma coisa para o Pai Celestial, Jesus Cristo vai nos ajudar a conseguir. E aí, isso que você falou foi importante. A gente pede alguma coisa para o Pai Celestial. Eu gosto sempre de pensar que a gente precisa ser, talvez, específico nas perguntas. Ah, Senhor, o que curso que eu devo fazer? E ficar sentado esperando medicina, não, advocacia. Não, a gente precisa ser específico nas perguntas. Senhor, eu estou fazendo isso e eu quero que o Senhor me confirme que eu estou no caminho certo. Essa é uma maneira que eu sempre gosto de pensar. E aí, frequentar o instituto, frequentar as atividades da igreja, frequentar a reunião sacramental, estudar as escrituras, estudar discursos dos profetas, isso vai fazer com que o nosso espírito ele se fortaleça, ele seja mais sensível para percebermos a resposta. Porque a gente não vai encontrar a resposta se a gente não estiver conectado com o Espírito Santo. Se a gente não estiver com o coração aberto para encontrar a resposta. Então, quanto mais a gente se aproximar e se envolver nas coisas do Evangelho, mais o coração vai estar aberto, nossa mente vai estar aberta, para a gente realmente entender o que o Pai Celestial quer falar com a gente. Muito bom. Acho legal que sempre quando a gente... Acho que como que eu posso dizer? Acho que é o mandamento ali, que mais se repete no livro de Mormon é que a gente guardar os mandamentos vamos prosperar na terra. Da mesma forma, se a gente guardar os mandamentos, a gente buscar com fé, o Senhor ele vai nos responder, ele vai nos ajudar. Não importa a idade, a dificuldade, se a gente fizer isso com fé, buscando fontes fidedignas, pessoas inspiradas para nos ajudar, e principalmente nosso Salvador Jesus Cristo, a gente vai encontrar a resposta para nossas dúvidas. Isso é um testemunho que eu tenho, né, que quando eu vivo os mandamentos, quando eu busco ser melhor, buscar Jesus Cristo na minha vida, e agir com fé com que Ele vai me ajudar, a me dar a resposta ou me abençoar, o Senhor ele me abençoa. Sim. A gente faz isso. Eu lembrei agora de uma citação que eu vi uma vez, não me lembro de quem. Quando a gente quer falar com o Pai Celestial, então a gente se ajoelha e ora. Quando a gente quer que o Pai Celestial fale com a gente, então a gente abre as Escrituras. E aí lá ele vai falar com a gente. Nós precisamos estudar e vamos encontrar. Ele vai falar com a gente. Exatamente. Então, basicamente isso. A gente buscar a resposta nas Escrituras, nos líderes, em espírito de oração. O Espírito vai nos responder por meio de Jesus Cristo. Respondida a pergunta? Melhor impossível. Muito bom. É isso aí. E não pode esquecer, todo mundo que assistiu essa aula, clicar no link na descrição. Sim. Sim. Dá a presença, para que a gente possa ter tudo certinho, para não dar problema depois. E é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Alice? Foi ótimo. Bom, né? Um prazer, sim. É sempre bom a gente conversar com pessoas. Isso aqui que a gente está fazendo, né? É uma maneira da gente se aproximar mais do Salvador e da gente sentir mais o Espírito. A gente conversa com pessoas que compartilham da mesma fé com a gente. Uhum. E acho que isso convida a gente também a agir. Né? Todo mundo tem perguntas. Sim. Então a gente possamos buscar a resposta das nossas perguntas por meio de Jesus Cristo, vivendo os mandamentos e frequentando o instituto, vindo e assinando também ali a presença. Muito bom. Então, é isso que a gente queria deixar. Então, essa aula que a gente
queria deixar junto com essa conversa, né, que a gente Sim. teve, Foi ótimo. junto com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. E é isso.